Aleluia, graça e paz, igreja, boa noite. Boa noite. Estamos em mais um culto. E você sabia que todos os dias o Senhor faz algo novo nas nossas vidas, né? Hoje não vai ser diferente. Todos os dias Ele tem um maná fresco pra gente, para que a gente venha receber poderosamente da vida dEle e aplicá-la, né? Porque a palavra em si, ela só é fundamentada em nossos corações quando ela é colocada em prática, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém, gente. Vamos orar em nome de Jesus. Curvem suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por essa noite. Agradecer por tudo que o Espírito Santo já realizou nesse lugar e vai continuar realizando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Que toda a honra, toda a glória, ela seja dada a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno disso. Obrigada, Senhor, pela graça para ensinar, para ministrar a Tua palavra. E obrigada também pela Tua graça para receber, Senhor. Que os nossos corações, eles estejam alertas, estejam preparados, porque nosso coração, ele é um solo, mas é um solo fértil. E que a semente que vai ser lançada nessa noite, ela venha frutificar poderosamente na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas como um todo, porque o nosso ouvido que ministra é o primeiro a receber. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor já se move aqui, vai continuar a se mover. Nossa dependência está completa no Senhor. Que venhamos estar com nossos sentidos totalmente alertas para tudo aquilo que o Senhor venha fazer. Que não seja na nossa força, que não seja na nossa condição humana, mas seja o Senhor se movendo em nosso meio, trazendo o despertar dessa palavra, trazendo o entendimento e o conhecimento profundo das Tuas verdades. Porque é ela, Pai, que nos liberta, é ela que nos cura, é ela que nos salva. Nós precisamos dela, Senhor. A Tua palavra é a verdade. É a verdade que tanto almejamos, que tanto desejamos. Que esse mundo não conhece, mas nós conhecemos. Estamos aqui carregando o maior dentro de nós, essa verdade, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Gente, vamos falar um pouquinho hoje, amém? O tema dessa ministração é movendo-se pela promessa. Quantos de vocês tinham uma promessa do Senhor? Bom, para que vocês fiquem mais ligados também a respeito desse aplicativo que o pastor tem falado, que todos nós já temos, eu acredito, em nome de Jesus, amém? Lá a gente não só tem apenas as ministrações, os vídeos em si, mas temos também devocionais. E um desses devocionais que eu escrevi também está lá, foi com esse tema. Então, quando você terminar esse culto, para que você venha se enriquecer ainda mais com a palavra, vai lá e dá uma estudada naquilo que foi colocado lá, foi trazido também do coração do Senhor para o seu coração. Amém? E eu queria começar falando sobre algo que me chamou muita atenção essa semana, porque eu estava numa consulta e aguardando esse tempo da consulta, eu fui dar uma olhadinha nos trechos das ministrações que eu posto normalmente no meu Instagram. E lá eu vi uma palavra que o Senhor, Ele me trouxe uma revelação no ato, assim, sabe, enquanto eu estava ministrando. E ele falava sobre um mapa de um tesouro. Quantos de vocês já assistiram filmes de piratas? Você sabe que a moral do filme de pirata, normalmente no final, é encontrar o tesouro. É aquilo que é mais valioso para eles, né? Mas se vocês pegarem um mapa, provavelmente vocês não vão conseguir identificar ou decifrar. Obviamente que só quem tem a habilidade para lidar com aquele mapa, tem o conhecimento que vai buscá-lo. Mas se você recebesse um presente, um tesouro valiosíssimo, dissesse assim: eu estou te entregando esse mapa e no final você vai encontrar algo poderoso que vai mudar completamente a sua vida. Qual é a posição que você tomaria? Qual a posição que nós tomaríamos? Vou falar por mim. Particularmente, se eu não soubesse interpretar aquele mapa, eu iria procurar pessoas que soubessem interpretar. Mas eu não iria descansar enquanto eu não alcançasse aquele prêmio. Normalmente é assim que nós fazemos. Existe uma palavra, e eu não vou cansar de ministrar sobre isso. Eu acredito que Deus, Ele quer alcançar o seu povo, porque muitas das vezes a gente está vindo para o culto, sentando, esquentando o banco, e quando volta para casa, volta da mesma forma. E passa uma semana longe, distante de Deus.
mas esquece de que tudo o que nós precisamos está nele. E aqui, essa palavra, ela não é só o nosso manual de instrução. Ela não é apenas o local onde nós vamos descobrir quem somos, o nosso propósito e quem Deus é. Mas aqui tem o caminho que vai nos levar ao tesouro, a um grande prêmio, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um prêmio onde nem a traça e nem o ferrugem vai corroer com o tempo. É um prêmio eterno. Mas a gente insiste em se manter longe ou dar apenas migalhas ao Senhor. Enquanto eu estava ali, enquanto estava acontecendo o louvor, o pastor ministrando a respeito de dízimos e ofertas, o Senhor ministrou ao meu coração algo muito rápido, mas profundo. A gente ministra muitas vezes aquela palavra que diz: aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, com a fartura colherá. Mas e aquele que dá pouco para Deus? Acredito que pouco também vai receber. Mas é vontade dele? Dá pouco? Agora aquele que gasta tempo, investe tempo, gasta todas as suas energias. Eu quero cura, eu preciso de cura. Aqui tem o tesouro. Eu quero libertação para determinada área. Aqui tem. Eu quero provisão. Aqui tem. Salvação. Aqui tem. Libertação. Aqui tem. Eu quero uma vida santa, uma vida plena, uma vida longe dessa bagunça desse mundo. Aqui tem. Mas até quando vamos insistir em buscar aquilo que não convém? Aquilo que não vai nos acrescentar em absolutamente nada. Sim, eu só tenho Jesus para apresentar. Eu só tenho Jesus para falar. Porque Jesus, ele transforma as nossas vidas. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Não tem outro remédio. Por mais que eu fosse um profissional de outras áreas e eu tivesse o conhecimento pleno como eu tenho da palavra do Senhor, eu iria dizer a mesma coisa. Porque tem muitas pessoas gastando rios de dinheiro com cursos. E eu não sou contra cursos, porque eu já fiz e faria novamente. Mas ele tem que ser a primazia de todas as coisas. Mas você chega, tá triste, tá depressivo, tá estressado, tá ansioso, tá com a vida totalmente destruída, e você paga 10 mil, 15 mil, 20 mil para um curso, para tratar-se com uma pessoa, e a pessoa, ela usa isso aqui para te instruir, mas com outras teorias, de outra forma, camuflada de técnicas dela. Mas como é palpável, como é, sabe, aquilo eu posso tocar, eu posso ver, aí a gente, tá tudo certo. Eu recebo dessa pessoa. O Senhor tem um banquete posto pra gente, disponível, assim ó, posto. Tudo que nós precisamos já está nele. Mas a gente insiste em comer as migalhas que caem da mesa. As migalhas. Por quê? Por que as migalhas? Quando eu posso desfrutar desse banquete, desse maná novo que ele está liberando hoje, por que eu quero desfrutar das migalhas? Movendo-se pela promessa. Muitos querem a promessa, mas poucos se importam com aquele que prometeu. Não querem saber sobre ele. Só que Deus, ele é maravilhoso, ele conhece o ser humano. E para que uma promessa ela venha se cumprir, princípios precisam ser cumpridos. Uma jornada precisa ser percorrida. Um processo tem que ser pago, tem que ser feito. As coisas não acontecem assim, ó. Ou a gente vai ficar como aqueles meninos mimados, que o pai diz assim: com 18 anos, eu vou te dar um carro.
E o abençoado passa a adolescência todinha assistindo televisão, curtindo, farrando. E quando chega a 18 anos, cadê meu carro? Cadê o meu carro? No reino de Deus não é assim não, amigo. Não é assim não, irmão. Promessas já foram liberadas, mas para elas serem alcançadas, princípios precisam ser cumpridos. Aqui tem ordem. Não tem nada oculto. Absolutamente nada. Deus, Ele deseja nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos já foram liberadas. Mas para trazer essas bênçãos dessa dimensão espiritual para a natural, coisas precisam ser realizadas. Coisas precisam ser feitas. E o primeiro ponto que eu destaquei a respeito justamente do movendo-se pela promessa é: fundamente-se na palavra. Fundamente-se na palavra. Nós só obedecemos a quem confiamos e só confiamos em quem conhecemos. Eu vou repetir. Nós só obedecemos a quem confiamos, mas nós só confiamos em quem conhecemos. Se eu chegasse para alguém aqui e dissesse, pessoas que não têm vínculo, me conhece pelo social, mas não tem vínculo. Eu chegasse para você, eu vou dizer, confia em mim, amigo. Dezembro eu estou te dando uma casa. Amém, né, irmão? Se eu pudesse, eu... Mas, se eu chegasse e dissesse isso, qual expectativa ele ia gerar em mim? Qual expectativa? Se uma pessoa passasse aqui na rua e dissesse, oi irmão, eu gostei muito de você, eu vou te dar um carro no final do ano. Eu estou falando de coisas naturais para a gente só ter uma base, tá? Porque Deus trabalha com coisas muito melhor do que isso. Aí, eu vou te dar um carro. Qual a expectativa que eu vou gerar naquela pessoa? No máximo eu ia dizer, olha Andrei, o cara passou ali e disse que ia dar um carro pra gente. Que massa, né? Mas se eu ficar esperando, não, porque eu não conheço. Eu não tenho vínculo nenhum. Eu não sei da integridade da pessoa, não conheço o caráter da pessoa, nunca nem vi falar. E talvez mesmo que eu tivesse visto ou ouvido falar, eu não tenho intimidade. Intimidade, a gente precisa conhecer a Deus para gerar dentro de nós essa intimidade. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Se eu passar 10 minutos diário com uma pessoa, não é o suficiente para eu conhecê-la. Porque em 10 minutos a gente consegue mascarar algo. A gente consegue camuflar os nossos defeitos. Em 10 minutos eu posso chegar para você e dizer que sou a melhor pessoa do mundo. 10 minutos eu posso tratar coisas aqui que dizer, meu Deus, que mulher é essa? Mas sabe quem me conhece? Quem dorme e acorda comigo todos os dias. Quem conversa comigo todos os dias. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Essa entrega, essa expectativa de dizer, Espírito Santo, o que vai acontecer amanhã? Como nós vamos viver amanhã? O que nós vamos fazer juntos amanhã? Acordamos e sequer damos bom dia ao nosso cônjuge, porque a correria do dia, amigo. A correria, é muito trabalho, é muita coisa para resolver. Não é verdade? Ah, Débora, tu não sabe como é que está a minha vida, eu corro tanto. Corre como quem não tem um alvo. Em quem você está se segurando? Na sua renda? No seu profissional? No seu status? Eu não posso perder a minha posição. Na presença dele a gente tem posição. A única posição que a gente tem é de filho. E é essa posição que importa. É essa posição que interessa. De filho. De filho. Sabe? Que a gente vai se entregar realmente como aquela criança que corre em busca do pai. Pai, me ajuda, me dá socorro, me dá colo. Eu preciso tanto de você. É só isso.
só isso que Ele quer. Era isso que Ele tinha com Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. Era isso que Ele tinha, essa comunhão de pai e filho. Foi para isso que Ele mandou Jesus, para restaurar, resgatar essa comunhão de pai e de filho. Está correndo atrás de quê? Está buscando o quê todos os dias? Está querendo ser o quê todos os dias? Quem disse que o que Ele prometeu para você não vai ser cumprido? Mas olha, para um pouquinho, descansa, ativa os sentidos, vê qual é o direcionamento que Ele quer para você, ouve o que o Senhor tem para tratar. Será que realmente Ele quer você nesse lugar? Será que realmente Ele quer você nessa posição que você se encontra hoje? Será que Ele realmente quer você se desgastando tanto? Pergunta a Ele. Gasta tempo com Ele. E esse é o primeiro ponto. A fundamentação da palavra. Eu fiz alguns questionamentos nesse tópico e eu disse assim: como não crer naquele que falou e tudo se fez? Como é que nós nos achamos maiores e melhores que Deus em termos de saber como dirigir a nossa vida? Se com a palavra Ele criou tudo isso que nós estamos vendo. Que insanidade. Isso é uma insanidade. Como queremos entender mais do Senhor se foi Ele que nos criou? Ninguém conhece mais a criação do que o Criador. Naturalmente falando, se eu criasse um equipamento eletrônico, ninguém saberia manusear melhor aquele equipamento eletrônico do que eu que fiz. E por que eu vou perguntar a terceiros como manuseia algo que eu fiz? Por que não ir logo direto na fonte e descobrir qual a vontade dele para as nossas vidas? Que dificuldade é essa de querer falar com o vizinho, com o irmão, com o parente, com o amigo, querer matar um monte de moleta ao redor, quando ele está disponível para você? Estamos num tempo da nova aliança, onde o Espírito de Deus, Ele escolheu habitar dentro de nós. Nós carregamos o maior. Nós carregamos o maior. Sabe, o Senhor, Ele está falando o tempo todo. Sabe aquela angústia que você sente quando está fazendo alguma coisa? É o Espírito Santo dizendo: pare. Pare. Mas sabe aquela paz, aquela alegria, quando você também está fazendo alguma coisa? Ele dizendo: continue. Mas a gente está tão envolvido com os barulhos externos e internos, que ele está tentando se comunicar e não consegue ecoar. A voz dele não consegue. A gente está tão preocupado: como eu vou fazer? Como eu vou ganhar? O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Como eu vou ter? Como? Que o Espírito Santo está e não fala mais, não consegue mais se comunicar com você. Desacelera. Como não confiar naquele que fez a promessa? Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus, escute isso, é fiel para cumprir sua promessa. Ele é fiel. Você está lidando com alguém de caráter. Você está lidando com alguém íntegro. Você está lidando com alguém que honra com a sua palavra. Você está lidando com alguém que move céus e terra para cumprir aquilo que ele falou. Independente. E se ele não pode contar com você, a promessa vai ser cumprida. O propósito vai ser cumprido, não importa. Ele vai levantar outro. Infelizmente. Infelizmente, porque poderíamos ser nós, seremos nós. Eu falo somente com aqueles que não têm esse interesse genuíno. Mas ele não vai parar. Vai ser cumprido. E foi assim de geração em geração. Ele pôde contar com alguns, ele não pôde contar com outros, mas foi cumprido. A palavra foi cumprida. Tudo se cumpriu em Cristo.
A Bíblia diz lá no Salmo 125:1 que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abalam. Eles permanecem para sempre. Não se abalam, eles permanecem para sempre. Agora vocês perceberam o começo desse texto? Dessa frasezinha? É só para aqueles que confiam. Confiança. E confiança a gente tem em quem a gente conhece. E como não desejar conhecê-lo? Algo me chamou a atenção também no estudo hoje. Eu lendo os versículos que o Senhor estava me direcionando, e eu destaquei seis capítulos, onde a introdução dos versículos são a mesma. 6 capítulos no livro de Provérbios, que o versículo 1 diz a mesma coisa. Provérbios 2, versículo 1. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Provérbios 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Provérbios 4, versículo 1. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhe ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Provérbios 5, verso 1. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem o meu conselho prudente. Provérbios 7, verso 1. Meu filho, siga meu conselho. Guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. A versão que eu estou lendo é a NVT, para tudo, tá? Provérbios 8, verso 1. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. Quem mais sabe da sua vida? A quem nós vamos procurar para resolver as nossas pelejas, né? Os nossos problemas. E o ponto 2 do movendo-se pela promessa é: não leve em consideração suas limitações ou condições naturais. Fundamente-se na palavra e não leve em consideração suas limitações ou condições naturais. Amém? Provérbios 3:5. O pastor quase ministra aqui que eu ia falar. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Veja bem, Abraão tinha 75 anos quando recebeu uma promessa da parte de Deus. 75 anos. Sarai era estéril. Não podia gerar. E naquela época a medicina não estava avançada como ela é hoje. Ambos avançados em idade. Mas isso não era empecilho para que Deus cumprisse o seu propósito através deles aqui na terra. Deus não levou em consideração as suas limitações naturais, porque Ele não enxerga como o homem enxerga. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tal como ele é. Nós somos. E é assim que ele nos vê, perfeitos. Qual foi a mentira que o diabo levantou sobre você, sobre a sua promessa? Qual foi a limitação que ele colocou na sua vida? Não sabe falar? Não tem acessos? Está enfermo? Não tem recursos? Deus, ele não enxerga assim, porque o plano original de Deus, quando ele criou o homem perfeito. E quando ele nos vê perfeitos, completos, plenos para executar o seu propósito aqui na terra. Foi assim que ele olhou para Abraão e Sara. Ele não viu a esterilidade de Sara. Ele não viu o problema de idade de Abraão. Ele não quis nem saber também se Sara era avançada em idade. Ele queria saber o seguinte: vai ser através de vocês dois que eu vou cumprir o meu propósito aqui nessa terra.
nossa missão, ela é confiar e avançar, seguindo as suas instruções. Perceba que a promessa, ela não foi alcançada de imediato por Abraão, no mesmo tempo que foi dada. Você entende? Deus, ele deu a promessa para Abraão, mas no outro dia Sara estava grávida. Quanto tempo que levou para a promessa ser cumprida? 25 anos. 25 anos. A gente está aguentando nem uma semana, né? Faz um jejum de 30 dias. Faz um jejum de uma semana. Um dia, pelo menos um dia, né? 25 anos para a promessa ser cumprida. Eu acho interessante porque você lendo o livro de Gênesis sobre a história de Abraão, você não vê Abraão em nenhum momento colocando dificuldades. Você não vê ele trazendo desculpas. Quando Deus diz lá em Abraão 12, eu queria que vocês abrissem a Gênesis 12, Abraão, gente, poderia ter um livro de Abraão, não era? Gênesis 12, no verso 1. Minha Bíblia diz o chamado de Abraão. Quantos abriram? Amém? Vamos lá. Minha versão diz o seguinte: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Esse foi o comando. E o comando vem precedido da promessa. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. A promessa aqui. Mas ele precisava fazer alguma coisa, não precisava? Sair da terra e da parentela. Mas vocês sabiam que condição que ele se encontrava? Porque é muito fácil, né? A gente sair quando tá tudo bem, tudo organizadinho. Aí o Senhor diz: sai daqui, vamos lá que eu vou te mostrar uma terra. E a gente vai. Mas a circunstância de Abraão não era tão favorável. Eu já mencionei que ele já era avançado em idades, e já mencionei também que Sara era estéril. Mas se a gente volta um pouquinho na história, ele estava vivendo um momento difícil de luto na família. Ele tinha perdido o seu irmão. A jornada do seu pai Terá, junto com ele, Sara e Ló. Vocês depois dão uma olhadinha. Eu creio que todos vocês já sabem. A jornada que eles tinham era até a terra prometida, de fato, a terra de Canaã. Mas quando chegaram a uma terra chamada Harã, eles não conseguiram mais avançar. Justamente uma terra com o mesmo nome do irmão de Abraão que havia falecido. Eles não conseguiram mais avançar. E o pai de Abraão também já estava com a idade bastante avançada. Acredito eu, a Bíblia não menciona, mas a gente tem que entrar na história, que Abraão cuidava dele. Estava ali com a família. Mas o Senhor disse: olha, eu tenho coisas muito maiores para você. Vamos largar esses problemas, essas coisas, essa deprê. Vamos avançar. Deixa que do teu eu cuido, dos teus eu cuido. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das nossas. Então a gente não precisa ter medo com relação ao comando dele. Porque Abraão poderia ter dito: não vou não, porque meu pai está aqui. Mas se ele não tivesse ido, a promessa não teria sido cumprida. E Abraão não teria se tornado o que ele se tornou. Ele foi. E a Bíblia não diz que ele questiona a Deus: para onde? Mas como? Mas será? Porque se ele tivesse feito isso, ela mencionaria. Porque não escondeu as falhas dos outros heróis. E Moisés: não posso, tenho língua pesada. O que eles vão dizer? Mas para onde eu vou? E não sei o que. E o Senhor disse: olha, quando você chegar diante deles, diga: eu sou.
O grande eu sou que mandou. Abraão saiu. A fé dele foi amadurecida ao longo da jornada. Ele não foi perfeito. A gente espera ficar perfeito para cumprir os princípios e o comando de Deus, para alcançar a promessa. Não, ele não foi perfeito. Tanto é que tem a história de Ismael. Mas o Senhor disse: é da sua geração, com Sara, que vai vir a descendência. É de vocês dois. E ele ousou a crer. Ele creu tanto em Deus que quando Isaac nasce e o Senhor pede Isaac como sacrifício, Abraão não pensa nem duas vezes. Porque ele tinha convicção de o mesmo Deus que iria sacrificar o filho dele poderia ressuscitá-lo. Mas a fé dele foi amadurecida na jornada. Não espere ficar perfeito. Não espere ser perfeito para alcançar a promessa. Comece com o pouco que você tem. Comece com pouco. E no muito ele vai te colocar. Para fechar, o ponto 3 é haja. Haja. Fundamente-se na palavra. Amém? Não se apegue, não se limite, não leve em consideração as suas limitações e condições naturais. E o ponto 3 é haja. Haja, faça alguma coisa com a palavra que você já recebeu. Não fiquem vivendo de profecias em profecias. Não, porque eu vou naquele culto, porque aquele culto é do fogo, sabe? Lá eu vou ouvir tudo que eu tenho para ouvir. Mas você está fazendo o que com o que você já ouviu? Teve uma época que eu questionei a Deus sobre isso. Porque num tempo da minha jornada, eu recebia tanta profecia. Era tanta profecia, tanta profecia. Todo mundo que chegava falava alguma coisa. Todo mundo apontava, falava alguma coisa. E chegou um tempo que Deus silenciou. E eu ia para culto, saía de culto, e tinha um mover, e ninguém chegava para mim para falar nada. Aí eu disse: Senhor, o Senhor não me ama mais não? O que foi que eu fiz? E eu começava a buscar. Por que ninguém fala mais nada? Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E Ele falando o tempo todo, porque eu escuto tranquilamente. E Ele falando o tempo todo. Falando o tempo todo. Eu disse: Senhor, mas eu queria ouvir de uma pessoa. Até que Ele chegou para mim e disse: o que você está fazendo com o que eu já dei a você? Com o que eu já entreguei a você? Com o que eu já falei para você? O que você está fazendo? Até que a meninice vai acabando. A meninice vai acabando e a gente não fica mais dependente de profecias, que são bênçãos sim, e a igreja precisa sim, mas a gente não fica dependente, não fica refém. A gente pega a palavra que já foi liberada, vem para a palavra que já está estabelecida e age, e vive, e vive, e vive, e faz a nossa parte. Eu quero finalizar com vocês falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Malaquias no capítulo 4, no verso 2, diz que existia uma promessa a respeito do Messias, que as asas dele, que no caso no hebraico é canaf, significa as orlas de suas vestimentas. Só as orlas das suas vestimentas curaria. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela conhecia essa palavra. Ela sabia sobre este poder que estava nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 5. Vamos lá, por favor. Marcos, no capítulo 5, no verso 25. A Bíblia diz o seguinte: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos. Ela sofria de uma hemorragia. E saiba que uma mulher nessa condição era uma mulher que estava isolada da sociedade, porque as pessoas a consideravam impura. Então, a condição dessa mulher emocional era totalmente destruída.
Você não sabe o que é rejeição. Você não sabe o que é rejeição. Você não sabe o que as pessoas olharem para você e dizer assim: isso é um lixo. Nós somos um povo privilegiado, infelizmente acomodados. Infelizmente. Essa mulher, ela sofria há 12 anos com essa hemorragia. E no meio da multidão, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, 26. E ao longo dos anos, ela gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, a NVT ainda traz esse complemento. Na verdade, ela havia piorado. 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Seu sofrimento acabou. A mulher ouviu durante toda a vida que quando o Messias viesse, haveria cura na orla das suas vestimentas. Quanto mais ela repetia sobre isso, mais fé vinha. Quanto mais ela repetia, mais se movia. Quanto mais dizia, ela se levantava com o seu corpo frágil, debilitado. Quanto mais ela dizia, embora tivesse uma tremenda multidão, com muitas pessoas desesperadas, ela avançava. Ela avançava. E ela alcançou a promessa. Filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te libertou. Existe tanto reservado para você. Tanto. Deus tem tanto para fazer na sua vida. Não precisa olhar para o vizinho, não. Para cada um de nós, Deus tem um plano perfeito. Um propósito específico. Uma promessa muito bem estabelecida. Cada um de nós temos algo valiosíssimo para acrescentar e agregar na vida dos outros. Não precisa olhar para o terceiro, não. Faz a tua parte. Façamos a nossa parte. Tempo de qualidade, secreto, fundamentação da palavra. Não olhe para si. Não veja as suas limitações, porque Deus criou você perfeito. Perfeito. Independente do que o diagnóstico falou, independente do que as pessoas rotularam, independente do seu passado, até mesmo do seu presente, independente, Ele não te enxerga como você enxerga. Ele vê você lá. Ele cria expectativas com você lá. Lá. Não é na jornada, já lá no prêmio da soberana vocação. Ele conta com a disponibilidade do seu coração. Ele depende dessa disponibilidade. Ele precisa que você se posicione. E nós precisamos nos posicionar para que as coisas venham a acontecer nas nossas vidas. Porque Ele não vai quebrar nada. Nada para nos alcançar. Nós que precisamos sair do lugar. E por fim, haja. Mesmo quando todo mundo disser: vai dar nada não. Vai dar nada não. Não continua não. Haja. Faça a sua parte. Haja. Independente do que as pessoas elas vão dizer sobre sua vida.
independente dos rótulos que ela vinha colocar sobre você, independente das palavras de maldição, haja, porque o Senhor, Ele não vê você como as pessoas veem. O Senhor, Ele não olha para você como as pessoas olham. Ele nem mesmo enxerga você como você muitas vezes tem se olhado no espelho. Acha que as coisas vão começar a acontecer. Vai fluir tão rápido. Com um posicionamento. Sabe quando você se alinha? Às vezes a gente está sem rota, né? Mas quando a gente recalcula a rota, o caminho ele flui mais rápido. O caminho ele flui mais rápido. A gente sabe onde vai chegar. O nosso problema é que a gente se perde nos caminhos que são apresentados à nossa frente. É aqui que ele fala. Não é aqui. É aqui, ó. Aqui. Receba. Precisamos agir à altura da revelação que nós recebemos. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Tem alguém no nosso meio que nunca fez uma aliança com o Senhor e quer hoje entregar a sua vida para aquele que nos criou e tem um plano perfeito para nós? Tem alguém no nosso meio que precisa de alguma oração para cura? Eu não curo não, mas o Senhor cura. O nome de Jesus, Ele é maior que todos os nomes. É maior que qualquer diagnóstico. Amém? Ministério de Louvor.